Iniciei. Né? Então nós já vamos ter outra aula gravada. Ela, nós, vamos nessa. Independência do Brasil, zil. Bora lá, meu povo. Antes do primeiro tópico, vamos trabalhar aqui uma coisa importante, que é o seguinte. Vocês lembram que na nossa primeira aula a gente falou um pouco sobre Napoleão Bonaparte, né? Que ele estava invadindo alguns países da Europa, né? Que Napoleão Bonaparte fez um cerco, um bloqueio continental contra a Inglaterra. Ele cercou a Inglaterra com os navios franceses para impedir a Inglaterra de vender seus produtos industrializados para o restante da Europa. A Inglaterra criou uma saída onde ela passou a vender seus produtos para as Américas, certo? Inclusive as Américas Espanholas, né? E a Inglaterra assim começou a intensificar seu comércio com as Américas Espanholas. Não só com as Américas Espanholas, a Inglaterra também começou a intensificar seu comércio com o Brasil. A Inglaterra também começou a intensificar seu comércio com o Brasil, certo? Portugal tinha negócios com a Inglaterra, tá? E Portugal liberou um pouco o acesso da Inglaterra ao Brasil, né? E aí aquela história, né? Quando você dá a mão para alguém, se alguém quer logo o braço em seguida, né? Então, Portugal deu a mão para a Inglaterra queria o braço logo em seguida de Portugal, né? Então, Portugal deu um pouquinho do gostinho de vender produtos para o Brasil, para a Inglaterra. E a Inglaterra, depois que vendeu um pouquinho para o Brasil, disse: olha, eu quero vender muito mais do que eu estou vendendo, porque eu sei que meu lucro pode ser bem maior. Então a Inglaterra ficou bastante interessada em tirar Portugal da jogada para fazer comércio diretamente com o Brasil. Isso também aconteceu no caso do Brasil, que é o mesmo exemplo que a gente viu com as Américas Espanholas. No caso, a América Portuguesa, que é o Brasil, certo? A Inglaterra vai aplicar a mesma lógica que ela usou com os países das Américas Espanholas. Tá? Beleza até aqui, galera? Beleza, né? Ok, mais uma coisa importante. Assim como Napoleão invadiu a Espanha, Napoleão também invadiu Portugal, certo? Só que diferente da Espanha, o rei da Espanha continuou na Espanha enquanto a invasão francesa aconteceu. Já o rei de Portugal, na hora que a França invadiu Portugal, aliás, antes da França invadir Portugal, o rei de Portugal, ao invés de permanecer lá, apoiando os portugueses, né, os seus súditos, o rei covardemente fez o quê? Adivinhe? Mandou matar? Não. O rei fugiu de Portugal. Ele fugiu. E para onde ele veio? Adivinha aí para onde ele veio? Brasil? Exatamente. Eu pergunto a vocês, gente, vocês já assistiram o filme Carlota Joaquina ou já ouviram falar dele? Já ouvi falar. Isso, esse filme Carlota Joaquina, eu vou disponibilizar para vocês o link desse filme no grupo. Quem achar aí também pode jogar aí no grupo pra gente, certo? O filme se chama Carlota Joaquina. Um filme engraçadíssimo, um filme bem cômico que retrata essa época, certo? Que retrata esse momento da fuga da família real de Portugal para o Brasil. Qual filme que você? O nome é Carlota Joaquina, procurem lá, vocês vão gostar. É bem legal, bem engraçado mesmo, certo? Beleza, então tá claro até aqui, galera? Tá tranquilo aí? Galera, e aí? Me digam aí, tá tranquilo, gente? Tranquilo. Isso, beleza. Lá vamos nós para o primeiro tópico. Vamos nessa. Observe. Bloqueio continental. Proibição imposta pelo então imperador Napoleão I da França, que consistia em impedir o acesso a portos dos países então submetidos ao domínio do primeiro Império Francês, que vai de 1804 a 1814.
a navios do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda, né? Grã-Bretanha, Reino Unido é Inglaterra, tá? Portugal foi forçado pelo governo francês a se posicionar, gerando a invasão do exército francês a Portugal e a transferência da corte portuguesa para o Brasil, certo? No caso, o rei de Portugal foge para o Brasil. Isso é a transferência, tá? Este foi escolhido, ou seja, o Brasil foi escolhido como local de fuga pela corte portuguesa por ser a colônia mais rica que Portugal possuía, o que já é um indicativo da potencialidade econômica do Brasil, que já dava sinais da possibilidade de independência. Ou seja, de todas as colônias de Portugal, a que tinha mais riqueza era o Brasil, né? E isso mostra que o Brasil tinha grandes chances de se tornar independente de Portugal por causa dessa potência econômica que ele tinha. Ok? Tá claro até aqui, galera? Tá belezinha? Sim, eu achei de boa. Massa, né? Percebam que esse tópico aí, na verdade, ele só está reconfirmando o que eu já falei para vocês antes, tá? Beleza. Vou passar para o próximo tópico, tá? Vamos lá. Abertura dos portos. O que é isso, pessoal? Vocês se lembram que eu falei que a Inglaterra estava doida para tirar Portugal da jogada, para fazer comércio diretamente com o Brasil, sem a interferência de Portugal? Se lembram disso? Eu lembro. Pois é. Sim. Pois é. A abertura dos portos foi o começo da pressão da Inglaterra para fazer comércio diretamente com o Brasil sem a interferência de Portugal. Foi o começo dessa pressão, mas essa abertura dos portos ainda não era o que a Inglaterra queria. A Inglaterra queria muito mais do que isso, tá? Beleza, então esse é o momento onde Portugal dá a mão para a Inglaterra. Só que a Inglaterra quer o braço todo, ou melhor, o corpo inteiro, tá? Beleza. Aí o que acontece? Vamos esclarecer algumas coisas aqui antes de chegar nessa abertura dos portos. Vamos esclarecer algumas coisas importantes, tá? Antes da França invadir Portugal, Napoleão Bonaparte, ele pressiona o rei de Portugal a ficar do lado da França, certo? Ele diz para o rei de Portugal: olha, rei de Portugal, é o seguinte, eu sei que você é um país neutro, eu sei que você tem amizade com a Inglaterra, só que eu não quero mais que você fale com a Inglaterra. Eu quero que você fique de mal com a Inglaterra e seja só meu amiguinho. Eu não quero que você seja amigo da Inglaterra. Eu quero que você seja amigo só da França. Se você continuar sendo amigo da Inglaterra, eu vou invadir você. Aí o rei de Portugal ficou enrolando. Não é bem assim. Os ingleses são gente boa. Você também é um cara legal, Napoleão. Eu não quero que a gente fique inimigo. Eu quero que a gente fique amiguinho para sempre. Então relaxa aí, tá? Eu não posso ficar de mal com a Inglaterra, porque eles são muito gente boa comigo, né? Então, na moral, fique de boa aí, certo? Tá tudo tranquilão. Aí Napoleão, nada, meu irmão, não quero saber de enrolação não, velho. Ou você tá do meu lado ou você tá contra mim. Em cima do muro é que não pode, meu irmão. Então quer dizer que você não vai ficar do meu lado não, né? Não vai cortar a relação com a Inglaterra não? Pô, não dá não, Napoleão, foi mal aí. Pô, pera aí, velho, pega e leve uma zorra, meu irmão. Eu vou invadir Portugal agora. E aí, pau em Portugal, certo? Só que antes das tropas francesas chegar em Portugal, a família real portuguesa se mandou correndo, certo? Na maior covardia, tá? Aí foram vários navios. O que acontece? Portugal, além de usar seus próprios navios, a Marinha da Inglaterra ajudou a fuga da família real portuguesa. A Inglaterra mandou navios para Portugal para transportar os nobres de Portugal, os ricaços de Portugal, para vir para o Brasil, certo? Porque não só a família real veio, como todos os seus funcionários do governo também vieram, tá? Então o governo português todo, a corte portuguesa toda foi transferida para o Brasil, né? Então todo mundo foi colocado em navios e vieram para cá, para o Brasil, o mais rápido que eles puderam, né? Para escapar do ataque da França, tá? Beleza. Dito isto, agora sobre a abertura dos portos. O que é que se trata aqui essa abertura dos portos? Se trata do seguinte: assim que o rei de Portugal desembarcou aqui no Brasil, mais precisamente, olha que interessante,
qual foi o primeiro lugar que a família real veio no Brasil? A Bahia. Sim, eles chegaram primeiro na Bahia, tá? E assim que Dom João pisou na Bahia, ele foi pressionado pela Inglaterra a assinar o acordo de abertura dos portos, onde nesse acordo o que acontece? O que acontece é o seguinte, ó, assim como hoje, naquela época era ainda mais rigoroso, isso que eu vou falar agora, o que acontece é o seguinte, por exemplo, vamos imaginar, chega aqui na Bahia um navio vinda dos Estados Unidos, transportando carros dos Estados Unidos, ou seja, carros importados. Para esses carros desembarcarem aqui no Brasil, na Bahia, saírem do navio para o porto, né, que tem que ficar lá no comércio, eles precisam pagar uma taxa, um imposto, para poder entrar no Brasil, tá? E aí o que acontece? Esse imposto que é cobrado, ele é bastante alto. Por que ele é bastante alto? Para proteger as indústrias de carro aqui no Brasil da concorrência contra o carro importado, certo? Então o carro importado ele entra muito mais caro aqui do que um carro que é fabricado dentro do Brasil, que é para poder proteger as indústrias brasileiras. Então, essas são taxas portuárias, certo? Taxas de importação que são cobradas bastante alta. Aí o que aconteceu? A Inglaterra pressionou o rei de Portugal para assim que chegasse no Brasil, ele assinar o acordo de abertura dos portos, cobrando dos produtos ingleses uma taxa de importação mais barata do que a dos outros países que mandavam seus produtos para o Brasil. Então, a Inglaterra passou a pagar um pouquinho menos do que os demais países, certo? Captaram a ideia aí, pessoal? Captei. Tá tranquilo, gente? Acho que tá. Beleza, então vou ler agora o que está aqui na abertura dos portos, tá? Vamos lá. Carta régia promulgada pelo príncipe regente de Portugal, Dom João de Bragança, no dia 28 de janeiro de 1808, em Salvador, Bahia, na capitania da Baía de Todos os Santos, promulgada pelo príncipe regente no Brasil, o que se deu apenas 4 dias após sua chegada, do que se beneficiou largamente o comércio britânico, ou seja, o comércio da Inglaterra. Foi a primeira experiência liberal do mundo após a Revolução Industrial. A carta marcou o fim do Pacto Colonial, ou seja, o Pacto Colonial estabelece que só Portugal pode fazer comércio com o Brasil. Depois dessa carta régia, dessa abertura dos portos, além de Portugal, a Inglaterra também poderia vender produtos para o Brasil, tá? A Bahia foi escolhida para ser o primeiro local de desembarque devido à sua importância política e econômica na colônia, apesar de não ser mais a capital do Brasil. Para quem não sabe, Salvador foi a primeira capital do Brasil, tá? Então a Bahia tinha uma importância muito grande aqui no Brasil, né? Naquela época que o Dom João, que o rei de Portugal, chegou no Brasil, a Bahia não era mais Salvador não era mais a capital, mas ainda assim a Bahia continuava sendo muito importante, tá? Ok, estamos aqui chegando perto do final, vamos seguir em frente. Bom, outra medida importante que Dom João fez foi a criação do Banco do Brasil. Por que o Banco do Brasil foi criado? Né? Veja de quando veja que é bem antigo o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, gente, foi criado porque para o governo português direcionar as verbas, né? Direcionar o dinheiro que o governo ia gastar, precisava criar um banco no Brasil, que no Brasil não existia banco nenhum. Então foi por isso que o Banco do Brasil foi criado, para poder o governo português conseguir operar as verbas, o dinheiro que circulava no Brasil para fazer as obras públicas, certo? As obras do governo. Então vamos lá. Banco do Brasil visava a criação de indústrias manufatureiras no Brasil, ou seja, foi criado para estimular a criação de indústrias no Brasil, tá? Incluindo isenção de impostos, ou seja, impostos baixos para indústrias brasileiras, para importação de matérias-primas, né, que é essencial para fabricar produtos, e de exportação de produtos industrializados. Assim, a função do Banco do Brasil, então, uma delas foi estimular a criação de indústrias no Brasil. Só que se lembre que os produtos industrializados da Inglaterra entravam no Brasil pagando um imposto baixo.
Então, traduzindo, as indústrias brasileiras iam sofrer, as poucas que foram construídas e surgiram naquela época, iam sofrer uma forte concorrência da Inglaterra. Que a Inglaterra entrava com seus produtos no Brasil com vantagem, né? Que pagava um imposto bem mais baixo do que qualquer outro país que vendia produto industrializado para o Brasil. Então, as indústrias brasileiras sofreram uma concorrência desleal contra os produtos ingleses. Tá? Então, as indústrias brasileiras não tiveram fôlego para aguentar a concorrência contra a Inglaterra. Tá? Então, quer dizer, essa criação do Banco do Brasil, que um dos objetivos era estimular a indústria do Brasil, terminou não cumprindo sua missão de estimular as indústrias, porque as indústrias brasileiras sofreram muito nessa época com a concorrência da Inglaterra. Tá? Seguindo em frente, forçado a emitir papel, moeda, dinheiro, né, conversível, sem um devido lastro, vou explicar isso daqui a pouco, no intuito de custear as despesas da família real. Deixa eu explicar esse negócio aqui do lastro-ouro. O que é o lastro-ouro? É o seguinte. Vamos imaginar que para cada cédula, digamos assim, de R$100, o governo tem que ter correspondente no banco 100 gramas de ouro. Tá? Então, para emitir uma nota de R$100, é um exemplo, viu, gente? Não estou dizendo que é isso, não. Tá? Eu estou usando aqui valores aproximados. Então, vamos lá, repetindo. Vamos dizer que para o governo fabricar uma nota de R$100, o governo precisa ter no banco guardado o correspondente a 100 gramas de ouro. Tá? Então, a cada nota de 100 tem que ter 100 gramas de ouro correspondente no banco. Se não tiver 100 gramas de ouro correspondente à nota de 100, não pode fabricar aquela nota de 100. Tá? Só que, naquela época, com a criação do Banco do Brasil, os caras desrespeitaram essa regra. Eles começaram a fabricar para cada 100 gramas de ouro 3 notas de 100, 4 notas de 100, 5 notas de 100. Então, quanto mais notas de 100 fabricadas para cada 100 gramas de ouro, mais o dinheiro desvaloriza. Porque o governo não tem porque o dinheiro não tem sustentação, porque não tem o correspondente da quantidade de ouro que deveria ter guardado no banco. Certo? Então, esse dinheiro que está sendo fabricado em grande quantidade termina não tendo valor nenhum. Termina desvalorizando o dinheiro. Tá? E o governo cometeu essa imprudência. Fabricou dinheiro demais sem ter o correspondente de ouro guardado no banco. Certo? Então isso se chama lastro-ouro. Ou seja, é um dinheiro que é fabricado sem ter sustentação no correspondente quantitativo de ouro que deveria ter lá no banco. Certo? Ou seja, o governo, a monarquia, o rei de Portugal trapaceou. Certo? Ele não respeitou essa regra aí. Então o dinheiro do Brasil, que era fabricado na época, terminou não valendo nada por causa disso. Por causa dessa trapaça que ele fez. Certo? Olha aí, começa aí os casos de corrupção no Brasil. Olha que lindo. Veja onde é que está a origem da coisa. Vamos lá. Ok. Então, esse lastro-ouro, né, foi feito no intuito de custear as despesas da família real. Olha mais uma origem da corrupção também. Então, a família real fabricou dinheiro sem valor nenhum para poder sustentar o luxo deles aqui no Brasil, né? Poder eles gastarem o dinheiro que eles recolhiam dos impostos que a população pobre pagava, né? Foi necessário para organizar o montante de valores que circulava no comércio brasileiro e para direcionar e investir o capital advindo das diversas colônias portuguesas espalhadas pelo mundo. Então, o Banco do Brasil recebia todo o dinheiro recolhido de impostos de outras regiões espalhadas pelo mundo que Portugal dominava. Por exemplo, nessa época, a Índia estava sob domínio de Portugal. Outro exemplo, nessa época, vários países da África estavam sob o domínio de Portugal. Então, cada um desses países espalhados pelo mundo que estavam sob o domínio de Portugal, a coleta de impostos desses países vinha esse dinheiro todo para o Brasil. Certo? E quem administrava esse dinheiro que vinha todo para o Brasil? O Banco do Brasil. Certo? E aí, através do Banco do Brasil, a família real, o rei de Portugal e sua família, metia a mão nessa grana. Ok? Olha aí a nossa corrupção surgindo. Ai, que lindo. E aí, ficaram emocionados com isso? Eu não. Não é interessante saber a origem dessas coisas? É sim. Então. Interessante saber onde a merda começou. Exato, gostei. O termo é exatamente esse, minha flor. Onde a merda começou. Adorei seu termo. Perfeito. Perfeito. Você definiu muito bem. Ok. Gente, até aqui tá tranquilo?
Tá sim. Tá belezinha mesmo, gente? Tá massa? Tá legal? Tá filé? Tá. Ok. Ô, professor, Oi, querido. meu celular saiu 11h40 da aula que caiu na internet. Eu vi aqui a sua mensagem no zap. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer uma coisa pra você ficar bem tranquilo. Ó, relaxa. Ó, o que acontece é o seguinte. Essa aula, cara, tá sendo gravada, certo? E a aula anterior do outro assunto, que foi a Independência das Américas Espanholas, também foi gravada, tá? E aí, resultado, essas aulas estão sendo gravadas, eu vou publicar no YouTube. E vou disponibilizar o link lá no grupo do Zap da gente. Então, traduzindo, o que você perdeu, o que você não viu, você vai poder ver com esse vídeo que vai estar gravado. Tranquilo, meu brother? Isso te deixa com o coração mais calmo? Beleza, então. Posso seguir o barco? E aí, galera, pode seguir? Pode ir pro próximo slide? Pode sim. Então lá vou eu. Continuação. Elevação à condição de metrópole. Atenção, gente, para isso agora. Atenção para isso agora. Atenção. Lembrando do slide anterior. No slide anterior, a gente viu que o rei cria o Banco do Brasil. E uma das funções do Banco do Brasil é administrar todo o dinheiro que era recolhido com os impostos das regiões espalhadas pelo mundo inteiro que eram dominadas por Portugal. Ok? Lembram disso? Sim. Tranquilo, né? Ok. Sim. Beleza. Já que o Brasil estava recebendo todo o dinheiro de impostos recolhidos em vários países espalhados pelo mundo que eram dominados por Portugal, o rei pensou: poxa, o Brasil nesse momento não é mais uma colônia, né? O Brasil nesse momento, ela é a metrópole. Ou seja, o Brasil virou, em outros termos, uma nova Portugal. Certo? Aí então o rei pensou, por que então não oficializar que o Brasil agora é a metrópole? E foi isso que ele fez. Observe aí. Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, em reconhecimento à boa condição financeira do Brasil como colônia mais rica e mais produtiva do Reino Luso, ou seja, do Reino de Portugal. Dom João elevou, em 1815, o Brasil da condição de vice-reinado colonial a de reino autônomo, ou seja, o Brasil foi elevado à condição de metrópole, rebaixando Portugal, a colônia, ao segundo plano. Olha que fantástico, gente! Portugal agora, a partir dessa declaração do rei, né? Desse pronunciamento do rei, dessa nova regra do rei que ele está criando, Portugal agora vira colônia, o jogo se inverte. Agora Portugal obedece e o Brasil manda. Papá. Sentiu o drama? Quer dizer, o Brasil, que já tinha as condições ideais para declarar sua independência, agora ela está, de fato, independente de Portugal. Não só independente, como Portugal agora está mandando em Portugal, como o Brasil agora está mandando em Portugal, cara. Certo? Ou seja, o Brasil assumiu o controle da situação. Tá? O Brasil está mandando na zorra toda. O Brasil está com a bola toda nesse momento. Certo? Veja que situação. Para Portugal. Né? Quer dizer, o Brasil está dando uma banana para Portugal, cara. Certo? Então, veja a situação que foi gerada aqui, gente. Certo? É uma situação muito especial, é uma situação atípica, porque você se lembra que na independência das Américas Espanholas, isso não aconteceu lá nas Américas Espanholas. Tá? Isso só aconteceu no Brasil. Isso também não aconteceu nos Estados Unidos. Isso só aconteceu no Brasil. Veja aí que a independência do Brasil, ela acontece sob condições bastante especiais, bastante únicas. Tá? Então o Brasil tem uma independência que é uma característica que só o Brasil tem. Mas nenhuma outra região colonial teve uma independência igual ao do Brasil. Certo? É realmente uma coisa extremamente especial. Tá?
Beleza aí? Perceberam essa característica única da independência que aqui aconteceu no Brasil? Sacaram aí? Sim. Sentiram a pegada, né? Ok. Seguindo em frente. Meu Deus, vamos lá. Sobre o Rio de Janeiro. O rei de Portugal, que é assim, ó. O rei de Portugal, quando chegou ao Brasil, o primeiro lugar que ele parou foi na Bahia, tá? Mas naquela época, a Bahia, Salvador, não era mais a capital do Brasil. A capital era o Rio de Janeiro. Então, Dom João passou um tempinho aqui na Bahia, em Salvador, depois ele se mudou para o Rio de Janeiro. E como o Rio de Janeiro era a capital do Brasil naquele momento, Dom João, quando chegou no Rio de Janeiro, ele teve que mandar construir uma estrutura para atender a necessidade da família real, certo? E aí, Dom João começou a desenvolver bastante o Rio de Janeiro com essas obras que ele fez, né? Com essas construções de coisas que o governo fez lá, para poder o governo conseguir funcionar no Rio de Janeiro, tá? Então observe aí, ó. Muito beneficiada com várias reformas urbanas para abrigar a corte portuguesa, tornando-se a capital do país devido à sua proximidade com as atividades de extração de ouro em Minas Gerais e devido à grande concentração de capital da então poderosa elite agrícola do país, que enriquecia com os lucros de suas plantações de cana. Dentro das mudanças promovidas destacam-se a transferência de órgãos de administração pública e justiça, a construção de novas igrejas, tudo isso no Rio de Janeiro, viu? A construção de novas igrejas, hospitais, quartéis, a fundação do primeiro banco do país, que foi o Banco do Brasil, a criação da imprensa régia, ou seja, pela primeira vez o Brasil ganha uma produção de jornal, o Brasil não tinha seu próprio jornal, né? Então pela primeira vez o Brasil vai ter um jornal sendo fabricado aqui, né? Que é a chamada imprensa régia, com o primeiro jornal oficial do país e da Intendência Geral da Polícia, da Corte e do Estado do Brasil. Nos anos seguintes também surgiram o Jardim Botânico, né? Dessa época que vem o Jardim Botânico, que é famosíssimo lá no Rio de Janeiro. Se algum dia vocês visitarem o Rio de Janeiro, dá uma passeada lá no Jardim Botânico, tem muitas coisas lá ainda que são daquela época de Dom João, né? Do rei de Portugal, está preservado lá até hoje, né? Inclusive Dom João passeava muito no Jardim Botânico naquela época. Cursos de Medicina e Cirurgia, hoje Faculdade de Medicina da Universidade Federal, e Biblioteca Real, hoje Biblioteca Nacional, e Academia Real Militar, antecessora da atual Academia Militar das Agulhas Negras, que pertence ao Exército, né? Então veja quantas coisas foram construídas no Rio de Janeiro para poder acomodar a família real e para poder o governo funcionar aqui no Brasil. Beleza aí, galera? Tranquilão? Tranquilo. Beleza. Vou seguir para o próximo ponto do slide. Revolução do Porto. Atenção agora para isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Isso aqui, galera, vai provocar uma virada no jogo do negócio, tá? O que é essa Revolução do Porto? O Porto, pessoal, é uma região de Portugal, tá? O que acontece? Quando Portugal se libertou do domínio da França, tá? O rei de Portugal continuou aqui no Brasil. Ele não voltou para Portugal. Ele gostou tanto daqui que não quis voltar para Portugal. E o fato do rei não voltar para Portugal faz com que Portugal continue sendo colônia do Brasil. Os portugueses se sentiram humilhados com isso. Os portugueses não aceitavam a ideia de ser colônia, certo? Então, as classes sociais de Portugal, o povo de Portugal ficou revoltado com aquilo e começou a haver movimentos em Portugal para, ao invés de ser a monarquia, se instalar em Portugal uma república. Ou seja, Portugal passaria a ser governado por um presidente, ao invés de ser governado por um rei. Tá? E esses movimentos para criar uma república em Portugal foi chamada de Revolução do Porto. E isso deixou o rei de Portugal alerta, né? Que ele disse: Zorra, se realmente instalarem uma república em Portugal, eu estou ferrado, porque nós vamos perder Portugal, né? E isso chamou a atenção do rei que estava no Brasil. Ele começou a acender o sinal vermelho dele que estava na hora de voltar para Portugal, né? E se o rei voltasse para Portugal, meus amigos, o Brasil ia voltar a ser colônia e Portugal ia voltar a ser metrópole, ou seja, o Brasil ia ser rebaixado novamente.
E você acha que o Brasil, depois de sentir o gostinho de ser metrópole, ia querer voltar a ser colônia? E responda você do lado da tela, você acha? O que é que você acha? Como que não? Claro que não, meu irmão. Olha, tem uma frase, gente, que eu adoro, uma frase que diz assim, ó, repare que frase massa, ó. Meu amigo, depois que você se acostuma a comer pão com queijo, você não quer comer mais pão só com manteiga. Sentiram o drama da situação? Certo? É aquela história, meu irmão. Depois que você se acostuma com luxo, com conforto, você não quer mais voltar a ser pobre. Tá? Mesma coisa é o Brasil, nessa situação aqui. O Brasil, cara, se acostumou com a ideia de ser metrópole. Adorou essa história. O Brasil, claro, lógico, não vai querer nem a pau voltar a ser colônia. De jeito nenhum. Certo? Então vamos lá. Observe aí. Revolução do Porto. Pretendia o imediato retorno da corte para Portugal, visto como forma de restaurar a dignidade da antiga metrópole deslocada para o Brasil, e a restauração da exclusividade do comércio com o Brasil, reinstauração do pacto colonial. Ou seja, com isso aí, a Inglaterra ia se dar mal. Você acha que a Inglaterra vai ter interesse em que o pacto colonial retorne? Você acha? O que você acha aí? Acho que talvez seja. Que é o seguinte, isso, que é o seguinte, gente, o que é o pacto colonial? O pacto colonial diz o seguinte, olha, o Brasil só pode fazer comércio com Portugal e mais ninguém, tá? Então se é mais ninguém, a Inglaterra não ia poder vender mais nada para o Brasil se o pacto colonial voltasse a funcionar. Captaram a situação? Pegaram aí? Sim. Beleza? Ok. Então, o retorno do pacto colonial não é uma boa ideia para Portugal. E para o Brasil também não é uma boa ideia. Tá? Ok. Seguindo em frente. Levando os políticos brasileiros a quererem romper com Portugal. Então, essa revolução do Porto em Portugal fez os políticos aqui do Brasil dizerem, ó, a gente vai querer independência se isso acontecer. Se o rei Dom João voltar para Portugal, nós vamos declarar independência. Se o Brasil voltar a ser uma colônia, nós vamos declarar independência. Então os políticos brasileiros ameaçaram declarar independência caso o rei voltasse a Portugal, caso o Brasil voltasse a ser uma colônia. Fechou? Tá claro para vocês aí, galera? Sim. Tranquilo, né? Beleza. Ok. Vamos avançar no slide. Vamos nessa. Antes e depois do gritinho. Quando eu digo gritinho, vocês imaginam que grito é aí? Qual grito seria? Da independência ou morte. Ah, meu parceiro, você foi em cima do lance. É isso aí, meu guerreiro. É o grito de independência ou morte, né? Então nós vamos descobrir o que aconteceu antes do grito de independência ou morte, o que foi que levou a Dom Pedro declarar a independência, né? Gritar independência ou morte, né? E depois que ele deu esse grito, o que foi que aconteceu depois do grito? Vamos descobrir agora. Vamos descobrir porque Dom Pedro deu a louca. Ou da baiana, vamos nessa. Bom, primeiro ponto. Vamos lá. Vale lembrar, já há um clima aí no Brasil da galera querer independência, certo? A galera já tá com sangue nos olhos, porque a Revolução do Porto forçou o retorno do rei a Portugal. A Revolução do Porto forçou o retorno do pacto colonial, ok? Vamos lá, então o clima já está estabelecido, os brasileiros já estão com sangue nos olhos, estão doidos para ficar livre em Portugal. Vamos nessa, vamos lá. Então, observe aí. As cortes, né, mandaram uma nova decisão enviada para o príncipe regente Dom Pedro de Alcântara. Então vamos lá. Atenção. Se liga, entenda o que está rolando aí. Ó. A Revolução do Porto forçou Dom João, né, que é o rei de Portugal, a voltar para Portugal. Ele voltou, Dom João voltou. E quando Dom João voltou, os políticos lá de Portugal começaram a articular e pressionar Dom João a que ele restabelecesse o pacto colonial. Tá? Beleza. Só que quando Dom João voltou a Portugal, ele deixou aqui o filho mais velho dele, que é Dom Pedro. Tá? E Dom Pedro foi bastante abordado pelos brasileiros para poder ser o líder do Brasil. Certo? Beleza?
Perceberam aí? Então, quer dizer, os políticos brasileiros reconheceram a autoridade de Dom Pedro e confiaram a Dom Pedro o papel de liderar o processo de independência do Brasil. Ok, galera? Tranquilo aí? Ok. Então, ó, perceba que há mais uma diferença em relação à independência das Américas Espanholas. Ó, mais uma diferença aqui, ó. Então, quer dizer, Dom Pedro, que é filho do rei de Portugal, nascido em Portugal, ele, ao invés de ficar do lado de Portugal, ele ficou do lado do Brasil, tá? O que torna, mais uma vez, a independência do Brasil especial. O que torna a independência do Brasil diferente dos demais países das Américas, tá? Vamos lá, seguindo em frente. Uma das exigências, certo, era seu retorno imediato a Portugal. Os liberais radicais, em resposta, organizaram uma movimentação para reunir assinaturas a favor da permanência do príncipe. Vamos lá, traduzindo. O que é que isso significa? Significa o seguinte: os políticos de Portugal exigiram que Dom Pedro voltasse a Portugal. Não só exigiram que Dom João, que é o rei, voltasse, mas exigiram Dom Pedro, que é o príncipe de Portugal, que voltasse. Certo? Só que os políticos aqui do Brasil bateram o pé firme. Dom Pedro, você fica. Você não vai sair daqui. Certo? Que você vai ser o nosso líder, é você que vai tomar a frente do nosso processo de independência. Certo? Perceberam aí? Quer dizer, os políticos brasileiros estão articulando, fazendo a cabeça de Dom Pedro para ele ser o chefe político daqui. Tá? E Dom Pedro comprou essa briga. Dom Pedro disse: não, beleza, galera, eu gostei aí dessa ideia. Tô dentro, cara. Tô totalmente dentro dessa ideia aí. E eu tô afinzão mesmo. Porque assim, ó, se Dom Pedro fosse para Portugal, ele ia ter que esperar o pai dele morrer para ele virar rei. Ele aqui no Brasil não, ele ia ser imediatamente um rei. Certo? Então para Dom Pedro era um ótimo negócio, tá? Que ele ia imediatamente governar, tá? Perceberam aí a situação? Sim. Beleza. Então vamos lá. Então, os políticos brasileiros se reuniram, né, criaram um documento com várias assinaturas dos políticos, apoiando, né, a permanência de Dom Pedro aqui, e chegaram até Dom Pedro. Dom Pedro, tá aqui, ó, tem esse documento aqui que nós todos assinamos, pedindo a sua permanência, que você fique no Brasil. E aí, Dom Pedro, você topa? Aí lá vai, vamos lá. Assim, pressionaram Dom Pedro a ficar, juntando 8.000 assinaturas. Foi então que, contrariando as ordens emanadas por Portugal para seu retorno à Europa, declarou para o seu povo, para o seu público. Aí Dom Pedro vai para a sacada, né, da varanda do Palácio Governamental, e o povo está lá reunido na praça. Ele grita da sacada da varanda, ele grita: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Dom Pedro lá, é isso aí, popstar, isso aí, galera, valeu, tô aqui, galera, me sigam no Instagram, sacou? Pegou a situação aí? Claro que ele não falou pro time do Instagram, claro que não. Mas vocês captaram com a ideia, né? Captaram, né? Tá ligado, né? Muito bem. É isso aí. Tem que fazer uma graça, né, gente? Senão perde o ritmo uma coisa, né? Vamos lá. Continuando. Dom Pedro, o regente, assim ele passou a ser chamado, né? Quer dizer, ele é o cara que vai reger, que vai liderar o Brasil, certo? Determinou que qualquer decreto de Portugal só poderia ser executado mediante o cumpra-se assinado por ele. Atenção isso aqui agora, gente. Atenção, diga, meu parceiro, diga aí. Desculpa interromper. Pode interromper, só que dúvida. Portugal devolveu nosso ouro. Pô, cara, aí não tem devolução certa, parceiro. Já foi pra lá, já derreteram, já usaram outras coisas lá, já foi, já era, papá. Sacou? Tudo bem. A gente se Agora ferrou. é guerra. A gente se ferrou, papá. Fomos roubados. Aceite que dói menos. Olha, inclusive, viu, galera? Deixa eu dizer um lance que engraçado, viu?
toda vez que os brasileiros, a maioria dos brasileiros, quando vão para Portugal, eles sacaneiam os portugueses quando chegam lá. Eles dizem, olha, devolva meu ouro, viu? Isso é piada lá em Portugal, quando o brasileiro vai para lá, entendeu? Então, se algum de vocês um dia visitar Portugal, quando vocês chegarem lá, faça essa piadinha com eles, ó, devolva meu ouro, viu? Com certeza. Viu? Faça essa piada, não deixe de fazer essa piada não, tá bom? Valeu, vamos lá, seguindo em frente. Bom, então, o que era o Cumpra-se, galera? O que era o Cumpra-se? O Cumpra-se era o seguinte, vamos dizer, Portugal criava uma lei que prejudicava o Brasil, tá? Aí essa lei chegava aqui no Brasil e o Brasil tinha que fazer aquilo que prejudicava ele, né? Só que assim, quando o Dom Pedro cria essa lei do Cumpra-se, para que serve ela? O que é que vai acontecer? Quando uma lei criada por Portugal para o Brasil chegar aqui, Dom Pedro vai sentar, vai ler essa lei e vai decidir, bom, se essa lei prejudicar o Brasil, eu não vou deixá-la acontecer. Se essa lei for boa para o Brasil, aí eu vou dar o Cumpra-se. O Cumpra-se pode obedecer essa lei, certo? Então o Cumpra-se era isso. O Cumpra-se era uma autorização de Dom Pedro para aquela regra que foi criada em Portugal ser praticada aqui no Brasil. Se essa regra fosse boa, cumpra-se. Se essa regra não fosse boa, não cumpra. Tá? Então, o cumpra-se, gente, na prática, já vai ser a independência do Brasil. Porque Dom Pedro está deixando bem claro que o Brasil só vai fazer aquilo que for bom para ele. Certo? Então, traduzindo, a partir daí, o Brasil não obedece mais Portugal. Certo? Então, cumpra-se, gente, já foi, na prática, a independência do Brasil. Tá? Beleza, seguindo em frente. Bom, mediante o cumpra-se assinado por ele, o que equivalia a conferir plena soberania ao Brasil. Ou seja, o Brasil passa a mandar em si mesmo. O Brasil agora é dono do seu nariz com cumpra-se. Certo? O Brasil agora não vai obedecer o que Portugal manda de lá para cá, assim não. Nada vai ser de graça, você entendeu? Então o Brasil só vai fazer alguma coisa se for boa para ele. Se não for boa, meu irmão, ele manda Portugal se ferrar. Certo? Beleza, seguindo em frente. A medida teve imediato apoio quando dos festejos pelo aniversário de Dom João VI de Portugal, a 13 de maio, o Senado da Câmara do Rio de Janeiro pediu ao príncipe regente, no caso Dom Pedro, que aceitasse para si e para seus descendentes o título de defensor perpétuo do Brasil. Perpétuo, gente, é para sempre, certo? Perpétuo significa para sempre, tá? Então, desse momento em diante, além de Dom Pedro ser chamado de príncipe regente, Dom Pedro vai ser chamado, ele e seus descendentes, de defensores perpétuos do Brasil. Que lindo! Ai, tocou meu coração. Tocou seu coração também? Me diga aí você do lado da tela. Tocou seu coração? Tocou? Ninguém se emocionou não com isso? Ninguém? Nenhuma emoçãozinha? Eu tô com a minha coração, eu morro. Gostei. Gente, vocês são sensacionais e maravilhosos. Vamos agora para o último tópico desse slide agora. Observe. Neste contexto, houve uma investida militar da Divisão Auxiliadora, unidade de linha do Exército Português, estacionada na cidade do Rio de Janeiro, sob o comando do Tenente-General Jorge de Avilés, que acabou sendo expulso do Brasil com as suas tropas após ter confrontado com as tropas da Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, embrião da atual Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, leais a Dom Pedro. Então, vamos entender o que isso aqui significa, gente. Vamos lá. Quando Dom João voltou a Portugal, ele deixou aqui tropas do exército português para ficar de olho nas coisas que estavam acontecendo no Brasil. Essa tropa era chamada de Divisão Auxiliadora e era comandada por esse cara chamado Jorge de Avilés. Quando Dom Pedro decretou o cumpra-se, essas tropas portuguesas que estavam no Brasil começaram a atacar o governo de Dom Pedro aqui, certo? Aí quem foi que correu para defender o governo de Dom Pedro? A Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, que é a origem da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, certo? Então as tropas brasileiras, tá? Que nesse caso é a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, que é a origem da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
partiu em defesa do governo de Dom Pedro. Tranquilo aqui, galera? De boa? De boa. Tá Boa, né? Tá lindo, não tá lindo? Tá. É o seguinte, agora são exatamente 12h15, tá? O assunto não acabou aqui, tá? Mas eu vou parar, que a nossa aula vai até 12h20, eu vou parar aqui, né? Já deu pra sentir a pegada da coisa. E no nosso próximo encontro a gente vai concluir esse assunto, tá? Eu vou ver se hoje ou amanhã, não sei ainda quando, eu faço uma atividade sobre a independência das Américas Espanholas, porque nós já concluímos a independência das Américas Espanholas. Então eu vou estar criando aí essa semana uma atividade sobre a independência das Américas Espanholas, tá? Fiquem tranquilos que eu vou disponibilizar no YouTube um vídeo da nossa aula de hoje sobre as Américas Espanholas e vou também disponibilizar no YouTube essa parte 1 da aula sobre a independência do Brasil. E aí, fechou, galera? Fechado. Pronto, é nóis, é nóis, é nóis. Pergunta importante, gostaram dessa aula? Foi legal, foi bacana? Os slides ficaram bons? Gostei muito. Show de bola, show de bola. Ficou clara a explicação para vocês? Ficou legal? Mais que claro ficou. Show de bola, fico feliz em saber.